Êxodo capítulo 20, versículo 12. E o nome da pregação de hoje é honrar pai e mãe. Vamos ler. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa. Paulo, interpretando esse texto, vai dizer, olha, esse é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha vida longa. Pois bem, em maio de 1968, estudantes franceses deram um chilique. Reclamaram de viver um dos períodos mais prósperos da civilização humana. Mesmo assim, eles estavam chateadinhos. Comunistas lhes ajudaram a criar um slogan. Nas suas faixas, durante aquele protesto estudantil, estava: não acredite em ninguém com mais de 30 anos. É? Quem os ensinou a acreditar assim? Que não deveriam acreditar em alguém com mais de 30 anos? Homens com mais de 30 anos. Comunistas que queriam separar os filhos de seus pais e usar aquelas crianças como massa de manobra para a luta comunista. No livro A Revolução dos Bichos, que retrata o governo de Stalin, o comunista Stalin, um dos porcos do livro representa Stalin. E os cachorrinhos, eles têm filhotinhos. Nesse momento, o Stalin, o líder comunista, o porco, pega os cachorrinhos e deixa os cachorrinhos separados dos pais e da comunidade, num lugar escondidinho. Depois de muito tempo, numa reunião, alguém está questionando o porco, o Stalin. Nesse instante, aqueles cachorrinhos surgem, e agora não são cachorrinhos, são enormes animais, e surgem defendendo Stalin. É farta a literatura para mostrar que comunistas, industriais também, mas principalmente os comunistas, eles queriam, por meio da escola, separar os filhos de seus pais, distanciá-los. O livro Fascismo de Esquerda mostra John Dewey, um homem que ajudou a moldar o jardim de infância nos Estados Unidos. A visão dele e de outros que moldaram o jardim de infância nos Estados Unidos era a seguinte: arrancar as crianças o mais cedo possível de casa e torná-las o mais diferente possível de seus pais. Esse era o objetivo. Taylor Gatto, no seu livro Emburrecimento Programado, a tese dele, que é fartamente comprovada também, é que os industriais, eles queriam mão de obra, burra e obediente. Daí, então, transformaram a escola numa indústria. De maneira que, ao separar os filhos de seus pais, isso se tornaria muito mais fácil. Isso não é novo. Faraó falou para Moisés: Moisés, você pode ir embora. Mas as crianças vão ficar aqui. Porque Faraó precisava de mão de obra para construir as suas pirâmides. E por isso, então, ele queria separar. Eu sei, nós vivemos uma época muito complicada. Jesus, ele é o Messias. E lá em Malaquias, foi profetizado que o Messias viria para converter o coração dos pais aos filhos, para que a terra não fosse amaldiçoada. Quando nós estamos distanciados de nossos filhos, a maldição reina na terra, a infelicidade impera. Quando este mandamento aqui é quebrado, nós morremos. Honre seus pais para que vocês vivam vida longa. Não honrem e morram. Calvino, ao comentar este mandamento, disse assim: a sociedade humana não pode ser mantida em sua integridade, a menos que os filhos se submetam modestamente aos seus pais. Ele aplica em relação à sociedade. Ele fala, olha, a sociedade morre se não honra os pais. E está correto. O mandamento aqui diz especificamente em relação ao indivíduo, dizendo que quando você é indivíduo, não honra os seus pais, você morre. Mas Calvino abrange mais e diz, a sociedade morre. A sociedade não é mantida.
Quando você não honra os seus pais, você não mantém a sua vida e você também não mantém a sociedade. Quando as famílias estão destruídas, a sociedade o é. Eu sei, em dias como os nossos, por conta desse distanciamento dos pais em relação aos seus filhos, tal mandamento se tornou ainda mais difícil. Não que o mandamento seja difícil, mas porque nós somos pecadores. Mas nesta época se tornou mais difícil. Muitos são frutos de pais que foram embora. Muitos são frutos de pais que estão em casa, mas não estão. Ainda assim, o mandamento de Deus vale para nós. E ele, mesmo diante de pais monstruosos, isso aqui é cura para nós. Eu quero falar hoje então sobre por que devemos honrar. Segundo, o que é honrar. E terceiro, as implicações dessa promessa de vida longa. Primeiro, devemos obedecer, honrar nossos pais, porque o pai é a primeira expressão de Deus para nós. Seja o seu pai um demônio ou não. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que nós temos a imagem física de Deus, é isso? Claro que não. Afinal de contas, Deus é espírito, então não tinha nada a ver com matéria. Isso significa que alguns atributos nos foram dados, atributos que pertencem a Deus. Um deles, sem sombra de dúvidas, é a capacidade de gerar. Não geramos por nós mesmos, mas quando geramos, temos participação aí nessa natureza divina. Tanto é que Platão diz assim: apenas por meio da procriação a natureza mortal é capaz da imortalidade. E ele está... Acho que há um quê de verdade aqui? Há uma ideia de continuação quando você tem filho. Por exemplo, as pessoas, todo mundo diz aqui, quando chega a pessoa nova aqui na igreja, ora, o loirinho aqui tocando guitarra fala, só pode ser filho do pastor. É a cara dele. É a cara. É a cara dele. E o engraçado é que eu fico muito feliz com esse elogio, que uma moça deu esse elogio para mim lá em Ubatuba. Falei, puxa, que coisa, hein? O seu filho é sua cara, que milagre, porque você é feio e ele é bonito. É um milagre, não é? É um milagre. Ela falou assim, uma pureza muito bonita de ver. E não é isso, então, que por meio do meu filho eu continuo? Há uma certa imortalidade ali. Deus é o autor da vida. Nele vivemos, movemos e existimos, diz Paulo. Ele é o autor da vida. Gerar é se tornar participante da imagem de Deus. É por isso, não importa o que seu pai fez, ele deu a vida a você. Ele pode não ter feito mais nada, ainda assim você deve honra a ele. Ah, mas meu pai foi um monstro, eu fui abusado, eu sofri muito em casa. Toda existência é uma dádiva. Toda. Mesmo a mais sofrida. Sabe por quê? Porque somente pelo fato de que você existe hoje, neste mundo sofrido, é que você tem a possibilidade de existir na glória eternamente. E conhecer a Cristo. Você não pode conhecer a Cristo se você não é, se você não existe. Então, mesmo a existência mais sofrida, ainda assim é uma dádiva. Porque você só pode existir no mundo que está por vir, que é um mundo sem angústia, sem lágrimas, sem dor. Você só pode existir neste mundo que há de vir, porque você existe hoje. Então, toda a existência, por mais sofrida que seja, é uma dádiva. Não importa, mesmo que os seus pais não desejaram o seu nascimento, ainda que a sua mãe fosse uma prostituta, toda a existência vale a pena. Porque toda a existência é uma possibilidade de conhecer o Criador e viver por toda a eternidade. Por isso, toda a existência é sempre uma dádiva. Agora, Deus é soberano. Nós acreditamos nisso. Nós, calvinistas, cremos que Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal. Que não há nada que não aconteça debaixo de sua vontade, de seu querer. Quem fez o que vê? Pergunta a Deus. Não sou eu? Quem fez o cego? Também não sou eu? Quem mata e faz viver? Eu? É assim que nós acreditamos? Isso é consolo? Eu não vejo
consolo em outro pensamento. É só nesse pensamento. Ele estava lá, ele sabia, ele viu. Até a pior tragédia, de alguma maneira, ele vai usar para a sua glória. Não foi isso que eu contei para vocês hoje, através da história daquele escritor de conto infantil? Vamos lá. Eu fiz o cego e fiz o que vê. Deus diz o mesmo em relação aos seus pais. Eu fiz o bom pai. Eu fiz o mau pai. Eu sou soberano sobre o pai que ficou em casa e foi uma bênção para você. Eu sou soberano sobre o pai que foi embora e nunca mais olhou na sua cara. Eu sou. E não há nada que eu não use para a glória. Não há nada que eu não use para o bem. Não há nada de tão ruim neste mundo que eu não use lá na frente para glorificar o meu nome e para fazer o bem ao meu povo. Por isso, ainda que o seu pai não tenha feito nada, ainda assim, ele é digno de glória, de honra. Segundo, talvez o seu pai não fez o segundo. Se o seu pai é um modernete, ele não fez. Os pais são a expressão de Deus porque eles expressam a lei. Pais que não deixaram o cérebro cair no meio do caminho, dizem, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Na pedagogia moderna é proibido proibir. Não pode dizer, não quebre a cabeça de seu irmão com esse taco, meu filhinho. Ao invés disso, vamos jogar beisebol. Você não pode dizer não, como eu disse para vocês aqui no começo. Quando você diz não, você incute a noção de certo e errado no seu filho. Você põe limites e você o prepara para que ele ouça o evangelho. Como Paulo disse, a lei me serviu de mestre para me conduzir a Cristo. Então é fundamental ouvir, não pode, não pode, não pode, porque assim a criança percebe que ela é má. E então ela conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pais precisam ser honrados porque eles expressam a lei, mesmo quando são hipócritas, mesmo quando com um cigarro na boca eles dizem, não fume. Não interessa. Não interessa. Mesmo em meio à sua hipocrisia, mesmo assim, eles expressam a lei de Deus para nós. Terceiro, pais são dignos de honra, porque agem com graça. O que é graça? É quando você faz algo e recebe de acordo com o que você fez, é justiça. Quando você não faz nada e ainda assim recebe algo de bom, isso é graça. Quando você trabalha o mês inteiro e recebe, isso é justiça. Quando você não trabalha e mesmo assim o seu patrão lhe paga, isso é graça. Pais fazem isso. Até pais ímpios fazem isso. Às vezes fazem até demais. Às vezes agem com graça quando não era para agir. Pais fazem isso, como eu expliquei para vocês aqui esses dias. Estou lá falando para o meu filho. Olha, não esquece. Todo dia esquece alguma coisa. Viemos aqui para a igreja, de bicicleta, que a gente vem de bicicleta. Voltamos 10 horas da noite, num frio do cão. E aí eu pego e visto a minha é top. A minha irmã me deu aqui, chique, não passa nada de vento ali, de frio, uma delícia. Um frio 10 horas da noite, aí eu olho para a criança e falo, cadê a blusa? Esqueci. Aí o que a gente faz? O certo era matar, né? O que o pai faz? Tira a blusa, dá para o filho. Quantas vezes pais fazem isso? Agem com graça, cobrem nossas falhas, dão-nos algo sem que nós mereçamos. Honre seu pai, ainda que ele talvez não fez o segundo e o terceiro. Só por ter dado a vida a você, ele é digno de honra. Segundo, o que é honra? Primeiro, honrar é ter reverência. 1 Pedro 3,6 declara, Pedro fala sobre Sara. Sara obedeceu a Abraão chamando-lhe de Senhor. Perdemos isso. Nossa geração perdeu. Acha que é uma bênção isso. Não respeitar os mais velhos, aquele que veio antes de nós. Mas isso é errado. Reverência com seus pais. A Bíblia fala que quando Moisés se aproximou lá da sarça, Deus lhe disse, retire as sandálias de seus pés,
Porque o lugar em que você está é santo. Ou seja, esse lugar é especial, então trate-o com uma reverência muito maior. Esse é o seu pai e a sua mãe. Tire a sandália e não trate-os como seu coleguinha, como seu amiguinho. Não. Reverência e respeito. Não retruque. Jamais. Não fique querendo consertar seus pais quando eles comem com a boca aberta. Reverência. Segundo, honrar é obedecer. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E muitas vezes nós não entendemos tudo o que Deus diz. Nós cremos porque a Bíblia é um livro digno de confiança, porque é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que isso aqui é a palavra de Deus. Então, há um preceito que nos dá base para confiarmos. Não confiamos no escuro. Mas algumas coisas, a base da nossa fé não é uma confiança no escuro. Mas há muitas coisas que nós não entendemos, que é simplesmente crer porque Deus disse. Com pais funciona a mesma coisa. Quando você é um garoto, você é um completo estúpido. Você não sabe nada. Nada. Você obedece seu pai só porque você crê. Você não tem noção do que ele está falando. Não tem como você ter. Por exemplo, se o seu pai fala assim para você, tome cuidado com a paixão. Pode acabar com você. Uma paixão fora de hora pode acabar com você. Talvez você nem apaixonado nunca foi. Você não sabe, você nunca percorreu esse caminho. Então como você pode saber se seu pai está falando a verdade ou não? Você tem simplesmente que acreditar nele. Você não tem noção do que ele está falando. É por isso que quando o pai fala, ó, não faça isso, você de bate pronto, os garotos, os novos dizem, bobeira. O que acontece é o seguinte, há um caminho ali, só que é escuro. O seu pai já foi por ele. O seu pai já foi. Você não foi ainda. Então o seu pai diz, não vá. Aí você levanta e mostra as cicatrizes. Mas você não viu. Você não sabe o que há lá. Você precisa ter simplesmente confiança. Confiança. Provérbios declara, coloque os conselhos de seus pais como se fosse um colar no seu pescoço. Um colar. Um colar. E siga-os. Obedeça os seus pais em tudo. 30 anos de Jesus. Desde quando Jesus nasce até 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Uma só história de sua vida. Uma só. 30 anos resumidos em apenas uma história. Jesus tem 12 anos e está no templo. Sua mãe foi embora na caravana. Pensou que ele estava lá na caravana, mas não estava. Ela retorna e questiona: o que você faz aqui? Jesus então diz: a senhora não sabia que convinha que eu ficasse aqui? Possivelmente fazendo uma alusão a Samuel. Samuel, com 12 anos, já morava no templo. Talvez era isso que Jesus estava dizendo. A mãe dele diz: vamos embora. O texto bíblico então diz: em tudo lhe era submisso. 30 anos de Jesus. 30 anos, resumidos em apenas uma frase. Não se conta mais nada da juventude dele, nada, nada, nada. É a única coisa que você precisa, garoto. É a única coisa que você precisa. A sua vida pode ser resumida apenas nisso. Escute seu pai, escute sua mãe. Só isso. Quando um pai dá um conselho, é de uma bênção tão grande. Caramba, eu falei que não ia falar isso, eu vou falar. Porque vou falar bem de mim é ruim, né? Porque eu vou falar que eu era bom de bola, então é sempre feio isso, né? Mas eu era. Eu era bom quando eu era garoto. E tudo isso tinha a ver com meu pai. Tudo. Eu era um magrelo, fraco. Mas eu jogava, e quando meu filho começou a jogar, 12, 13 anos, eu comecei a assistir aos jogos, e aí que eu vi que, quando eu era garotinho, eu era bom mesmo, porque vários campeonatos eu fui artilheiro fazendo 10 gols por jogo. E aí eu vou nos campeonatinhos do meu filho, e não vejo ninguém fazendo 10 gols por jogo, não. E tudo era meu pai, tudo tinha a ver com meu pai. Meu pai falava, chuta rápido, chuta com as duas, domina corretamente.
na área faz isso. Tudo, exatamente tudo que eu fazia tinha a ver com meu pai. Eu me destacava por conta disso. Poucos pais acompanhavam os meninos jogando futebol. Meu pai me acompanhava. Como que o conselho de um pai é uma coisa espetacular. Coloca como colar no seu pescoço. Como colar. Honrar é ter uma vida justa. Se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana, ou seja, desrespeita, desonra seu pai, ela será queimada no fogo. Quando você tem uma vida injusta, você desonra os seus pais, porque o seu nome é o nome do seu pai. Então, você está carregando o nome de seus pais consigo para a lama. É isso que você está fazendo. Você não vê quando um bandido, um estuprador é preso? Muitas vezes as pessoas se revoltam contra a família inteira do cara. Quarto, honrar é ajudar financeiramente. Em Marcos capítulo 7, versículo 10, Jesus diz: honra teu pai e a tua mãe. E aí ele faz uma aplicação, dizendo que os judeus não estavam honrando seus pais. Por quê? Porque eles não estavam ajudando financeiramente seus pais. Ele diz o seguinte, que os judeus, sob a desculpa de dar para Deus o seu dinheiro, eles não estavam ajudando seus pais. Aí Jesus diz: dessa maneira vocês estão invalidando a palavra de Deus, que diz: honre seu pai. Viu? Pensou que ia casar só com a moça? Não. Às vezes casa com a sogra. Às vezes tem que ajudar a sogra. Se você tem recurso. Terceiro e último princípio. A promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Longa vida. Aristóteles fala sobre, é o pai da lógica aí. Você joga uma moeda para cima e a moeda cai. Cai com coroa para cima. O que tem lá embaixo? Do outro lado. Ainda que você não veja. O que está do outro lado? Hã? Vocês são espertos, hein? Não é? É genial. É genial. Há deduções que são óbvias, só há um caminho. Se não é cara, é coroa. Tão simples, mas genial. Honre seu pai para que você viva muito tempo. Inverta a moeda. Não honre, morra cedo. É simples. Ora, é justo. Afinal, o seu pai lhe deu a vida. O seu pai lhe deu a vida. Então é justo que você perca a vida, caso você não honre seu pai. Em Marcos, Jesus disse assim: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Primeiro, o garoto que era rebelde aos seus pais, ele era levado ao meio da congregação e apedrejado até a morte. Segundo, você traz morte porque você traz maldição sobre a sua vida, para que tudo te vá bem. Você é maldito quando você não honra o seu pai e a sua mãe. Deus te amaldiçoa. Como assim? Quando você é preguiçoso, você pode, por exemplo, ver imediatamente a consequência de seu pecado. Você perde o emprego, você não consegue ganhar dinheiro, porque você é preguiçoso. Você rouba alguém, é preso. Agora, olha isso aqui. Davi adultera, o filho dele morre. O que tem a ver? Como fazer uma noção aí de causa e efeito imediata? Não dá. A gente só sabe que a causa, que por conta do pecado de Davi, o menino dele morreu, a gente sabe disso porque a Bíblia diz. Mas naturalmente não tinha como fazer essa dedução. Esse é um exemplo do que é ser maldito. Você honra o seu pai lá na sua casa, aí perde o emprego. Deus te amaldiçoa. Deus trava a sua vida. Maldito, maldito. Para que tudo te vá bem, honre seu pai. É morte também não obedecer os conselhos dos pais. Quando o pai diz, não entra aí, não faça isso, e você faz, é literalmente morte. Literalmente. Meu pai conta isso.
Ele fala de uma moça que o pai dela disse: não case com este homem. Não case com este homem. Ela casou. A morte, literalmente, reinou na casa dela, em todos os aspectos possíveis. Pastor, mas tem gente que honrou os pais e teve vida curta. Como? Se ele foi para a glória. Como alguém que foi para a eternidade com Cristo Jesus pode dizer, como você pode dizer sobre essa pessoa que ele não teve uma vida longa? Pastor, tem gente que não honra o pai e tem vida longa. Ora, o ímpio que se perpetua na sua existência maldita, apenas perpetua o seu sofrimento. Lembra de Apocalipse? O sofrimento seria tamanho sobre os homens que eles iriam pedir a morte, e a morte ia fugir deles. Deus, então, pode ir matando aos poucos. A família é um lugar de graça. Também é um lugar de sofrimento. O amor, tudo sofre. Quem não ama não pode sofrer. Quando morre alguém que você não conhece, você sofre. Só há sofrimento se houver amor. Só há sofrimento se houver amor. Portanto, se não há muito amor, também não há sofrimento. Então, essa é uma existência feliz? Uma existência que não ama nada nem ninguém? Não é. Você é uma árvore se você não ama ninguém. É uma existência horrível. No livro 1984, um clássico de George Orwell, o governo, ele tomou conta da sociedade de tal maneira que ele substituía inclusive a família, como ele tem tentado fazer por meio da escola e outros meios. E o autor vai dizer que até a memória das pessoas em relação à sua família foi apagada. As pessoas não lembravam como era ter família. Não lembravam. Não lembravam. E aí, o narrador diz assim: Winston, que é o personagem principal do livro, ele percebia que a tragédia pertencia a um tempo antigo, uma época em que ainda havia vida privada, ou seja, família, amor e amizade, e em que os membros de uma família se apoiavam uns aos outros sem precisar saber o motivo. Eles se apoiavam uns nos outros sem ter um motivo, ou seja, a gente se apoia porque a gente é família. Só isso basta. Só isso. Você sabe, como eu preguei, eu acho que quinta-feira, só numa família, você é aceito pelo que você é. Só numa família. Quando um bebê nasce, por que você fica feliz com o bebê? Você olha para ele e fala: eita, amanhã já vai lavar a louça, vou estar livre de tantas coisas, hein? Ah, menino, eu vejo potencial em você. Amanhã. É assim? Você o ama simplesmente porque ele é. É assim. Seus filhos também. Eu sei que a gente fica feliz. Olha, um dia eu fiz uma coisa, foi uma conquista muito grande para mim, e eu lá todo feliz, né, contando para minha família. Foi um grande feito. E eles, ficaram felizes, mas eu pensei, agora eles vão falar, meu pai é o bichão, hein? Nada. Eles nem ligam muito. Nem ligam. Porque eles amam porque eu sou o pai deles. É isso. É isso. É isso. Só numa família você é amado pelo que você é. Só numa família. Mas eu sei, é nela também que há tragédias, há sofrimento, há dor. Se um homem lá fora te xinga, não faz muita diferença. Mas é em casa que acontecem as mágoas, porque é em casa que nós estamos próximos uns dos outros. É em casa que nós somos quem a gente é. De verdade, sem máscaras. E por isso falhos constantemente. Falhos, constantemente falhos. Eu acredito que nós estamos vivendo algo muito parecido com o livro 1984. Famílias destruídas. Os pais estão completamente distanciados de seus filhos. Completamente. Agora, eu expliquei no começo que isso tem muito a ver com a esquerda, uma ideologia política, uma ação política. Eu sei disso. Eu voto sempre em candidatos de direita e acredito nas pautas
defendidas pela direita. Mas eu sei de uma coisa: políticos têm o dom de destruir famílias, não de consertá-las. O Estado tem o poder de acabar com as famílias. O Estado não tem o poder de restaurar famílias. Sabe o tipo de problema que eu aconselho aqui constantemente, nesses meus 20 anos como pastor? Coisas horríveis. O Estado não tem poder para resolver isso. Mágoas e traumas que foram desenvolvidos ao longo de toda uma vida. O Estado não pode resolver isso. Só há um que pode restaurar esses relacionamentos quebrados. Só há um que pode transformar isso. Quando ele vier, dizia Malaquias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que você precisa é de um milagre para perdoar seus pais e seguir em frente. Se o seu pai não presta, você não tem nada para falar de bom do seu pai, não diga nada. Não diga nada. Se seu pai é um traste e você não tem coisas boas para falar dele, então pelo menos o honre não falando nada. Faça isso. Perdoe-o e siga em frente. Siga a sua vida. Não dá para confiar em alguém que não consegue nem mesmo honrar aquele que deu a vida a ele. Não dá. Não dá. Não dá. Perdoe seus pais. Siga o seu rumo. E você, menino, você, garotinha, escute os seus pais. Escute os seus pais. Preste atenção quando eles falarem algo. Quando eles aconselharem você. Pare tudo que você está fazendo. E preste atenção. Ainda que os seus pais fizeram tudo errado, escute-os. É mandamento. Para que você vá bem. E se você tem pais cristãos, aí, meu amigo, escute mesmo. Escute mesmo o que o seu pai tem a lhe dizer. Assim, você terá uma vida feliz. Assim, você terá uma vida longa. Vamos ficar de pé?